Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. O tema desta nossa mensagem, nesta noite, é a chave para uma vida de fé inabalável. Vamos falar juntos? A chave para uma vida de fé inabalável. Quero ler com os irmãos Mateus 7, 24 e 25. E estamos na nova versão Almeida atualizada. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Vamos falar juntos agora que vai ser projetado? Vamos falar juntos? Ficou pequena a letra, não dá para ler, né, irmãos? Mas você na sua Bíblia, você vai deixar marcado aí, para nós meditarmos esse texto importante. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pai querido, Pai celeste, toma as nossas vidas nesta noite. Nós rogamos nesta hora, ó Pai, que nossos corações estejam totalmente rendidos e voltados, desejosos, ó Deus, de compreender a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Conduz-nos, ó Deus, ao Teu querer, à Tua vontade. Que nada venha impedir, Deus, nossos corações de compreender aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O compositor do hino Firme nas Promessas, pode passar. Chama-se Russell Kelso Carter. Ele nasceu em 1886. E ele nasceu num lar cristão, mas aos 27 anos, ele foi identificado com uma doença, aos 30 anos de idade. Uma doença raríssima, e os médicos falaram que ele não sobreviveria. Ele morreria em 6 meses. Kelson Carter sai dessa consulta, vai até a sua igreja. Lá na sua igreja ele abre a Bíblia e lê o texto do Salmo 108, que nós lemos na abertura deste culto, que nos diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Essa experiência de Russell o levou então a compreender aonde a vida dele deveria estar sustentada. Ele, um homem estudioso, um grande professor, médico na sua carreira, um homem temente a Deus, professor numa escola bíblica, um evangelista que já havia saído para fazer inclusive trabalhos missionários. Ao enfrentar a primeira crise, surgiu nele aquilo que poderia abater a sua vida, aquilo que poderia abater a sua fé. Mas ele não se entregou.
Embora os médicos não lhe davam a esperança, ao abrir a palavra de Deus, ele encontra a verdadeira esperança. A palavra de Deus é a nossa fonte de esperança, queridos irmãos. A palavra de Deus, ela é a solução para o nosso viver. O texto que nós lemos é Jesus encerrando o sermão da montanha e dizendo para seus discípulos como eles deveriam viver então. Eles deveriam viver pautados, firmados na palavra de Deus. Aonde que está o seu coração? O seu coração está firme em quê, meu querido irmão? Em que você está se sustentando? A tua rocha verdadeiramente é Cristo? A tua rocha é verdadeiramente o Senhor? Ou a tua rocha está em Deus? Eu queria tirar para nós algumas lições muito importantes. A primeira delas, fala comigo, as promessas de Deus são seguras e eternas. Fala comigo. Mateus 24:35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A W. Tozer diz, nenhuma promessa de Deus é vazia de poder, todas elas têm dentro de si a própria vida de Deus. Você confia nisso, sim ou não? Você confia nisso? Nós estamos falando de que a primeira verdade que eu e você precisamos compreender em nossa vida, nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa confiança em Deus. Você não pode permitir que as circunstâncias, você não pode permitir que o inimigo, você não pode permitir que os diagnósticos contrários, você não pode permitir que circunstâncias da tua vida venham fazer com que a tua fé em Cristo Jesus fique abalada, porque as promessas de Deus nunca falham, amém, irmãos? Nunca falham. As promessas dele são seguras. As promessas dele são fontes para as nossas vidas. Eu gostaria de propor um desafio para você nesta noite. De você pegar a sua Bíblia, antes de você dormir, pegar o seu caderno de anotação, de oração, e escrever pelo menos 5 promessas que você crê na palavra de Deus. E você realmente, antes de dormir, você orar e declarar essas promessas. Você pode começar a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma primeira promessa para você declarar ao Senhor e dizer, Senhor, eu confio que o Senhor não permitirá que nada venha faltar à minha vida e à minha família. Você pode falar uma segunda promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu confio que o Senhor me dará a vida eterna, que o Senhor me dará a vida eterna em Cristo Jesus. Eu confio que o Senhor me guardará até o dia final. Você pode declarar a promessa que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então você pode declarar antes de você dormir, Senhor, eu sei que nunca estarei só enquanto eu viver. Amém, irmãos? Isso são promessas da palavra de Deus. Você pode declarar a promessa que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Sua vida está pesada? Recorde-se da promessa de Deus. Você está preso em prisões que estão tentando minar a sua fé, declare a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus.
você pode encerrar a sua noite declarando como o apóstolo Paulo diz, que ele diz e afirma que para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E assim você declara de uma maneira poderosa na sua vida, de que você confia que está andando com Cristo todos os dias. Sabe o que é a sua ansiedade? Sabe o que é o teu estresse? Sabe o que é a tristeza da tua alma? A ausência da palavra de Deus. Falta de fé na palavra de Deus. Porque as promessas de Deus são seguras e eternas. Você pode descansar em Deus. Amém? Coloca a mão no teu peito, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu quero descansar no Senhor, nas tuas promessas. Tira de mim essa ansiedade, tira de mim essa preocupação, tira de mim essa angústia em nome de Jesus. Confia nas promessas. Uma segunda lição que nós precisamos aprender: confiar nas promessas exige caminhar pela fé. Fala comigo. Confiar. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ele sai de uma consulta, o médico diz para ele: não tem muita chance não, meu filho, seus dias estão contados. Só que quem é o dono da vida não foi o médico. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Fala com fé. Quem é o dono da vida? Deus é o dono da tua vida verdadeiramente? Você já declarou isso hoje? Você vive por isso? Você obedece a Ele? Viver pela fé é o quê? É querer manipular o teu amanhã? Não, meu querido irmão. Viver pela fé é confiar nas promessas de Deus, é confiar na palavra de Cristo Jesus. O povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel sai do Egito levando ouro, prata. O povo de Israel, que era escravo, caminha. Por 3 meses eles chegam à beira do Mar Vermelho. E ali a fé do povo acabou. Eles viram e falam para Moisés: e agora? Você nos traz aqui para morrer no meio do deserto? Era melhor termos ficado como escravos. Eles deixaram de confiar nas promessas de Deus. Moisés vai falar com Deus e Deus diz para ele o quê? Fala para o meu povo que ele marche. Mas o que vai acontecer, Senhor? Você tem a fé? Fica lá, não falei para você passar. Ele ficou, e Deus diz: fala para o meu povo que marche. Ele levanta, o mar se abre, o povo passa seco. Ele atravessa, o mar se fecha, e o exército, o maior exército do maior império, é destruído ali no meio daquele mar. O Deus que livrou o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas passaram com o pé a seco no meio do Mar Vermelho.
Você caminha pelo quê, meu querido irmão? Você está aonde? Você está vivendo como? Charles Spurgeon disse: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Amém, irmãos? O que é fé? Fé é se lançar nas mãos desse Deus. Fé é confiar totalmente nesse Deus. Se passamos por momentos de incertezas, os momentos da incerteza são nada mais, nada menos do que uma prova de que podemos confiar ainda mais em Deus, de que podemos aprender ainda mais no Senhor. Se passamos por desafios, são momentos de aprendizado em meio às nossas circunstâncias, para que nós venhamos a aprender a viver e conduzir nossa vida por meio da fé. É interessante, quero recapitular aqui com os irmãos as últimas 4 mensagens, e as últimas 4 mensagens nos falam justamente de homens e mulheres que passaram por lutas e dificuldades, e ao passar por lutas e dificuldades, o que eles fizeram? Eles pararam, eles estagnaram na fé, ou eles cresceram na sua fé, irmãos? Amém? Então não tema a luta, não tema a dificuldade, não temos problemas. Não fique achando que é uma obra espiritual, uma macumba daqui, uma inveja dali, ou os demônios todos se levantaram contra você e a sua família, porque quem te garante, te segura e te guarda é Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Romanos capítulo 8 fala: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que poderá então nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, demônios, potestades, a vida ou a morte, nada, fala comigo, igreja, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus, dá um salmo de palmas ao nosso Deus. Quem te garante é o Senhor. Quem está para nos garantir é o Senhor. Não creia nas coisas, nas promessas vazias deste mundo. Em tempos de incertezas, confie mais em Deus. Amém, queridos irmãos? O Salmo 108 nos ensina isso. Que ele no final do Salmo 108, ele diz: em Deus faremos proezas. Fala comigo. Em Deus faremos proezas. Quantos aqui creem nessa palavra? Você realmente crê? Firma a sua vida em Deus. Creia na promessa de Deus. Agora sim, porque as promessas de Deus são fonte de força na adversidade. Olha que águia linda. Vamos falar juntos? Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Corrie ten Boom, sobrevivente dos campos de concentração nazista, ela diz: nunca tenha medo de confiar. Ai, repetiu aí, hein? Não foi essa frase, não. Mas Corrie ten Boom, ela faz uma afirmação incrível. Logo depois que na família dela, resolveu abrigar os judeus em sua casa. Então eles pegaram um cômodo e criaram um cômodo, e ali se chamava Refúgio Secreto. Acho que ainda tem um livro ali do Refúgio Secreto. Mas se você quiser conhecer mais essa história, eu preguei no início do ano passado. Essa história está lá. Mas Corrie ten Boom, depois que vieram a Gestapo nazista, ao sair, a sua mãe ficou muito abalada, o seu pai ficou muito abalado, e ela disse para eles: o Senhor nunca deixa de cumprir o seu propósito. Quantos aqui creem nisso? Então fala comigo. O Senhor
nunca deixa de cumprir o seu propósito. O que nós podemos aprender nesta noite, queridos irmãos, é que nós precisamos aprender a firmar nossas vidas em Deus. As promessas de Deus são fonte de força na adversidade. Você vive por quais promessas? Você acredita na promessa de João 1,12? E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos amados do Pai Celeste, escolhidos pelo Pai Celeste, escolhidos no meio das trevas, Ele nos escolheu para a sua maravilhosa luz e nos diz: eu te amo como ninguém neste mundo pode te amar. Esse é o poder do amor, o poder da graça, o poder da salvação que temos em Cristo Jesus. Querido irmão, não ignore, você tem um tempo precioso na sua vida, e o tempo que se chama é meditar na palavra de Deus. Josué, quando ele foi tomar posse da terra, o Senhor diz a ele: medita no livro da lei, para que tudo que você venha fazer, prospere. Não te assombres, não te atemorizes, não desanime, mas medita no livro da lei, não deixa de ler a palavra de Deus. Querido irmão, leva isso a sério na tua vida, leva isso a sério na tua casa. Ler, meditar, confiar, buscar. É isso que fará a diferença na tua história. É isso que fará você crescer em meio às lutas e às dificuldades das nossas vidas. A maior promessa que temos na nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Pode colocar para nós. E 1 João 2,25 diz isso. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vamos falar juntos? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Só as mulheres. Queridos irmãos, a maior promessa. Vocês sabiam que essa promessa não se encontra em nenhuma outra religião? Não há nenhuma outra religião que possa falar que você terá vida eterna. Algumas religiões falam que você vai reencarnar e tem que voltar para aprimorar, para merecer, e você fica numa roda sem saber para onde vai e nem como sair. Outras religiões falam que você então vai para um estado intermediário da sua vida. Você vai para um purgatório. Você não vai chegar no céu, porque você precisa que os seus familiares venham te ajudar para você chegar no céu. Só a palavra de Deus nos garante a vida eterna, e a vida eterna está em... Fala, igreja. Fala para que o inimigo de nossas vidas seja envergonhado nesta noite. A vida eterna está em... Vamos de novo. A vida eterna está em... É em Cristo. Em Jesus Cristo que está a nossa vida. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, que Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus, quando Ele foi falar ali, contando a parábola do rico e do Lázaro, o que Ele nos ensinou ali, que é o destino das nossas almas. Uns vão para o céu porque confessam a Cristo Jesus, e outros, infelizmente, irão para a sua própria escolha, uma vida sem Deus, uma vida sem se humilhar diante de Deus, uma vida sem se entregar diante de Deus. A palavra de Deus nos esclarece, queridos irmãos, a maior promessa é a verdadeira: Jesus Cristo morreu e ressuscitou, amém, irmãos?
Você acredita na ressurreição? Então Ele nos deu a prova da vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Porque se eu morro com Cristo, eu vou para a eternidade. Apocalipse 21 diz que lá não haverá mais pranto, choro, morte, ranger de dentes, dor, não haverá mais nada, porque ali a nova Jerusalém estará lá e Ele estará no meio do seu povo, e tudo que nós necessitamos será satisfeito em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que promessa maior do que essa para a qual devemos viver? C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele diz: se encontramos em nós mesmos um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para um outro mundo. E qual mundo que nós somos feitos? Um mundo aonde Deus governa e reina para todos sempre. Viva pela eternidade. Tira os olhos desse agora e viva pelas promessas de Cristo. Entenda que este mundo é passageiro e transitório, e que eu e você precisamos tomar uma decisão, uma única decisão: entregar nossa vida a Cristo Jesus. É somente quando entregamos nossas vidas a Cristo Jesus é que nós vamos desfrutar da verdadeira paz que este mundo não pode dar. É somente quando entregarmos nossa vida a Cristo Jesus, nós receberemos esperança, receberemos renovação, força. Mas tenha a sua vida em Cristo Jesus. Tenha a sua vida para Ele. O texto que nós começamos, Mateus 7, 24 e 25, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sua casa está onde, querido irmão? Aonde tem estado a sua vida? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Jesus não promete uma vida sem tempestades, sem problemas, sem adversidades, sem situações difíceis. Mas vindo a tempestade, aquele que está sobre a rocha atravessará o vale da sombra da morte e sairá mais forte ainda do que quando ele entrou. As promessas de Deus, elas não são simplesmente para que eu e você um dia ouça e esqueça, mas elas são nos dadas para que nós firmemos a nossa fé em Cristo Jesus. Se você tem enfrentado tempestades, Cristo Jesus está contigo. Ele está te fortalecendo. E eu quero te dizer ainda mais: poderia ser pior se você não estivesse buscando e não estivesse com Ele. Você precisa aprender a descansar no poder de Deus, a confiar no Senhor. Mas acima de tudo, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda tem dúvidas sobre as situações que você atravessa, não saia daqui hoje mais com essas dúvidas, mas entregue sua vida a Cristo Jesus e decida viver por Ele. Essa é a sua maior decisão, essa é a sua maior experiência. É aí que vem a maior força do universo,
a força do amor de Deus sendo derramada na sua vida e na sua casa, gratuitamente, graciosamente. Mas você precisa entender e decidir seguir a Cristo Jesus. O Senhor Jesus então vira para os seus discípulos e fala: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga Cristo Jesus. Não importa o que você venha atravessar, não importa o que você venha passar, não importa o diagnóstico ruim e difícil, siga aquele que te promete a vida eterna. Feche os teus olhos e nessa hora, se você entende que você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus e decide nessa noite segui-lo todos os dias da sua vida, levanta sua mão, eu quero orar por você nesta hora. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. 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 E se você está enfrentando tempestades e às vezes você está tão angustiado no meio delas, e hoje você quer realmente ser renovado na sua fé, levanta sua mão, eu quero orar por você também. Às vezes nós precisamos que alguém ore por nós. Quero orar pela sua vida, amém. Amém, Jesus. Amém. Não desista, não desista, não desista. Senhor, eu oro a Deus nesta hora, ó Pai, para que o Senhor renove a fé, a convicção, o Senhor encha de força, de graça, do Teu poder, da Tua verdadeira esperança, esses que levantaram as suas mãos, e que eles, ó Deus, nessa decisão de Te seguir, eles deixem, ó Deus, todo o mais para trás, e ó Deus, andem nos Teus caminhos, e decidam, ó Deus, a viver e permanecer na Tua palavra, todos os dias de suas vidas. Que nós, ó Deus, ao sairmos daqui, não importa o que vier, saiamos daqui firmados na rocha que é Teu Filho, Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.